Olá, este é o podcast do Ministério Vitória na Palavra. Eu sou Rosângela Biring e estou aqui para trazer a você uma palavra de esperança, de fé, para que possamos juntos vislumbrar, nesses tempos que se mostram tão difíceis, a palavra de conforto que só encontramos na Palavra de Deus, que está na Bíblia. Nesse novo episódio, minha amada, meu amado, vamos juntos ver o quanto de ensinamento a vida, as ações de Davi nos transmitem. É uma das histórias mais impactantes e confronta a vida de Davi com a vida de quem a lê e medita sobre tudo o que ocorreu. E com certeza, minha amada, meu amado, vai lhe intrigar o fato de Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem escolhido por Deus para liderar seu povo. E assim, como muitos que Deus chamou, foi muito usado por Deus. Davi entra na história da Bíblia, no Antigo Testamento, no primeiro livro e no segundo livro de Samuel, e continua no primeiro livro de Reis e primeiro livro de Crônicas. Vou contar um pouco da extraordinária vida de Davi. Foi o filho mais novo, ou seja, o caçula de Jessé, entre 8 irmãos, e pertencia à tribo de Judá. Foi criado e treinado para exercer a função de pastor de ovelhas. Entre seus inúmeros talentos, destacava-se por ser um grande guerreiro. Matara sem armas, na luta, um urso e um leão, tocava harpa e confeccionava instrumentos musicais para o louvor na casa do Senhor. Amadas, amados, a primeira vez em que Davi é mencionado na Bíblia foi quando Samuel, o último dos juízes que veio a consagrar a Saul como rei de Israel e posteriormente seguia a orientação de Deus para encontrar o substituto de Saul, que era um dos filhos de Jessé, ou seja, Davi. Interessante que o profeta Samuel chegou à casa de Jessé e foi apresentado aos irmãos de Davi. Porém, nenhum daqueles era o escolhido por Deus. Samuel questionou se não teria mais algum irmão. E veio então a resposta que sim, tinha um filho menor que estava apacentando as ovelhas no campo. Sendo chamado à presença de Samuel, Deus confirmou que ele, Davi, era então o escolhido, e a partir daquele dia, Davi foi ungido. E Davi devia ter ali entre os seus 15 e 17 anos. Algo interessante a respeito da história de Davi é que ele é ungido por Samuel, mas não se torna imediatamente rei de Israel. Ele continuou servindo como pastor na casa de seu pai Jessé. Na sequência, tornou-se servo fiel do rei Saul como músico. Depois que Davi derrotou Golias, assumiu a posição de comandante no exército israelita. Curioso é que Davi, inclusive, se torna fugitivo por um tempo, porque seu sucesso incomodou o rei Saul, que por ter ciúmes passa a persegui-lo. E essas fases na vida de Davi, pelas quais ele passou até assumir o reinado de Israel, devem ser compreendidas, entendidas como processos e provações na vida dele ou um tempo de espera. E isso serve muito para a minha vida, para a tua vida, amada, meu amado. Imagina você ser ungido, rei de Israel,
mas não assumir o seu trono, e sim ter de continuar a apacentar as ovelhas e posteriormente servir ao rei Saul, que o perseguia ferozmente a ponto de ir em busca de Davi para matá-lo. E isso pode acontecer conosco. Às vezes sabemos que teremos uma promoção, que somos capacitados, que somos o próximo a assumir tal responsabilidade, mas temos de esperar o momento certo para a promoção acontecer, para então assumirmos. Às vezes, adiantamos o processo, queremos já aquela promoção, queremos já aquela responsabilidade, aquele ganho maior, e muitas vezes chegamos a passar por cima de pessoas. Mas Davi, com toda a sua hombridade, teve oportunidade de matar a Saul. Contudo, recusava-se a fazer o mal e opta por respeitar a Saul e preservar a vida dele. Minha amada, meu amado, eu vejo quanto Davi reconhecia a autoridade do Senhor, de Deus na vida de Saul, por ter sido ele, Saul, um rei ungido por Deus, e por isso somente Deus para tirar Saul do cargo de rei e colocá-lo então Davi em seu lugar. E amada, meu amado, é no secreto e nas provações que o nosso caráter é forjado. Somos preparados, capacitados para os propósitos de Deus para conosco, para cada um de nós. Davi passou por muitos processos em sua vida pessoal antes de assumir sua posição de liderança na nação, e isso ocorreu quando ele já tinha mais de 30 anos. Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas hoje quero especificamente relatar a passagem em que Batseba entrou na vida de Davi. E está escrito na palavra de Deus. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Mas Davi ficou em casa. Mas Davi, que era para ir trabalhar, ficou em casa, o que não era o costume. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí, ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi, contando isso. Davi mandou então essa mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele:
Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: Você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para casa? E Urias respondeu: Os homens de Israel e de Judá estão longe na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante, Joabe, e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo o que é sagrado, que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: Fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém, naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou para Urias. Davi escreveu o seguinte: Ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois, se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: Se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar: Por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou? Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: Os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos meus oficiais foram mortos. E o seu oficial, Urias, também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: Anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. E o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Um personagem muito conhecido na Bíblia e que traz a uma boa reflexão
e a um grande ensinamento é o rei Davi, considerado o homem segundo o coração de Deus. Ao longo de sua vida, podemos observar a mão de Deus guiando, protegendo, capacitando, dando condições, dando sabedoria, e como também o fazendo se confrontar com os seus próprios erros. Mas, com todos os acertos e as grandes conquistas, Davi teve sim também alguns graves erros, e o Senhor lhe envia então Natã. E esse profeta faz com que Davi entre em confronto com suas verdades e enxergue seus erros. Diz assim no segundo livro de Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 ao 13. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu ragaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para quiçar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, a palavra de Deus, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, fizestes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim, diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás.
Minha amada, meu amado, Natan usa de uma metáfora para que Davi pudesse enxergar o seu erro, mas principalmente deixar registrado para nós a grandeza de Deus, a sua graça e a sua misericórdia que nos perdoa, nos livrando da pena de morte. Morte para a vida, morte para a paz, morte para uma vida de harmonia e morte para uma vida de paz. Quantas coisas Davi colocou a perder, mas Davi teve humildade de reconhecer seu erro. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Assim como Davi, podemos enxergar nossos erros, vê-los e voltar atrás, nos arrepender e voltarmos à salvação e voltarmos à comunhão com Deus. Com certeza, Deus coloca à nossa frente muitos Natãs que tentam mostrar para fazermos refletir sobre nossas atitudes e consequências, para que tenhamos sabedoria para resolver os erros e retornarmos à salvação. Hoje, Jesus te chama para conversar em seu jardim. Minha amada, meu amado, hoje Deus te chama. Deus te chama. Deus me chama em secreto para observarmos refletido em nossas vidas as consequências dos nossos erros. Leve a Deus em oração, leve a Deus em secreto, leve a Deus através da humilhação o seu reconhecimento do erro e o seu arrependimento. Assim como Davi, o homem segundo o coração do Senhor, humilhou-se, reconheceu os seus erros. Minha amada, meu amado, espero por você no próximo episódio do podcast Vitória na Palavra. Eu sou Rosângela Biring, trazendo uma palavra de esperança, de fé, de dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus, para você, minha amada, meu amado.